Boa noite, então. Eu, Natalina Gnoni, de novo, gravando online, direto da minha casa, programa Constelações Familiares, e hoje trazendo uma colega queridíssima, colega minha de formação, inclusive, né, Jurema? Isso! Nos conhecemos durante a formação e com muito carinho eu trago a Jurema, né, porque tem feito um trabalho muito bonito dentro da pedagogia sistêmica. E hoje a gente vai falar sobre isso mesmo. Jurema, o que tu pode trazer um pouquinho para nós? Quer te apresentar para as pessoas e depois trazer um pouquinho do que é a pedagogia sistêmica, como ela pode ser aplicada? Vamos lá, contigo agora, então. Então vamos lá. Bem, o meu nome é Jurema Turella, sou professora aposentada, trabalhei no município por um tempo de 30 anos e em 2015, então, me aposentei. E de 2015 até hoje, eu estou estudando, então, a pedagogia sistêmica. Por que ela me chamou a atenção? Porque, na verdade, a pedagogia sistêmica é um conhecimento, para mim, e eu acredito para todos os professores, um conhecimento novo, mas que ele existe há muito tempo. Só que, na verdade, nós ficávamos mais com a física clássica. E hoje nós temos, então, a física quântica. E a pedagogia sistêmica, ela é uma ciência que nós podemos comprovar. Tá? Eu falo da pedagogia sistêmica numa sala de aula. Digamos que eu tenha 20 alunos. Eu não tenho só esses 20 alunos, porém, eu tenho 60 pessoas na sala de aula, ou melhor, 63. Por quê? Eu tenho os alunos, os 20, o pai e a mãe dos alunos, a professora que sou eu, e mais os meus pais. E na sala de aula, nós estamos conectados. Então, quando eu olho para o aluno, eu não vou olhar só para o aluno, eu vou olhar para todo o seu sistema. Marianne Frank, que foi a primeira professora a aplicar a pedagogia sistêmica na Alemanha, ela era aluna de Bert Hellinger, e naquela época ela estava passando por uma situação muito difícil, até querendo desistir de ser professora, porque, na verdade, ela tinha alunos que eram filhos de soldados que tinham participado da Segunda Guerra Mundial, e também netos, né? E, na verdade, quando ela estava para desistir de ser professora, ela aplicou os conhecimentos de Bert Hellinger na sala de aula. E Eu ela li alguma coisa dizia... sobre isso também. Li sobre Marianne É Frank, né? muito E é muito, interessante. muito interessante. Uhum. Pode É muito continuar, Jurema. interessante, Uhum. Natalina, porque ela mencionava, ela tinha aquela gratidão pelos pais. Ela falava com os alunos com respeito dos seus pais e dizia a gratidão que ela sentia por eles, porque, afinal de contas, os alunos estavam lá graças aos seus sistemas familiares e graças aos seus pais. Graças ao Né? pai e à mãe que disseram sim para aquela criança, né? Com certeza. E aí, os pais começaram a chegar na escola e perguntavam para ela o que ela tinha feito, que muito tinha se modificado. Né? Ela fez alguns movimentos sistêmicos e alguma postura, a própria postura dela perante os alunos, sentindo aquela gratidão pelos pais, colocando do quanto que eles são importantes, né? Até para a escola, para os próprios alunos e para ela também. E isso ela teve vários benefícios. Foi muito gratificante o que ela fala no livro, né? Então, a postura do professor perante os alunos é importantíssima. Ela não precisa, a professora não vai constelar na sala de aula, mas com o trabalho de olhar para o aluno, de olhar para todo o seu sistema, e também
aos poucos, implantando no seu planejamento atividades de trabalhar o seu sistema familiar, é que vai fazer a diferença na educação. Isso nós temos várias experiências, porque no Brasil hoje, principalmente no Nordeste, eles estão aplicando muito a pedagogia sistêmica. E eu sinto isso, na verdade, porque também nós brasileiros, e não só nós brasileiros, mas os mexicanos, a parte da Europa também, nós estamos com dificuldades de trabalhar hoje. O momento atual, essa geração, ela pede uma mudança, ela está solicitando uma mudança de postura do professor na sala de aula. Aproveitando esse momento atual, então, né, e eu acho que nunca os pais estiveram tão presentes quanto agora durante essa pandemia. Não sei se podemos falar sobre isso. Sim, com certeza. Hoje, né, é claro, essa pandemia, todos nós, todo o planeta praticamente, né, Natalina? Sim. Os pais hoje, eles se obrigaram até, né, estar com os filhos, né, em casa, mas a gente não vamos julgar, mas, na verdade, por que uns se sentem assim com dificuldade? Porque eles não estão no lugar deles, né? Claro. Na verdade, são os professores que deveriam estar aí ensinando, né? Então, a gente entende completamente a situação dos pais, porque os pais, eles vão fazer a função de pai, e o professor vai ter que fazer a função de professor, né? Mas é claro que agora, em função da pandemia, muitos pais se obrigam, né, a fazer o papel de professor. E, claro, muitas vezes não dá certo. E dá para se entender porque não dá certo. Eles não estão ocupando o lugar deles, né? E nesse formato, claro. E nesse formato online, né? Que foi o que se foi possível agora nesse momento, né? Por causa do distanciamento, né? Então, que as escolas estiveram paradas. Você percebe que a presença dos pais durante esse período escolar, nesse formato virtual, ele agregou? Olha, eu digo, mesmo eles não estando no seu lugar, claro que vai sempre agregar, porque essa parte da socialização, essa parte de aconchego, de estar com os pais, é muito importante. É importante que a criança fique com a família também, né? Que antes ela tinha pouco tempo para ficar. Então, nós não temos só a parte negativa, tem também a parte positiva, né? Acabou levando o pai para dentro da sala de aula de uma outra maneira. Com certeza, né? E até o entendimento também o papel do professor na sala de aula, né? Os pais, muitas vezes, tem pais que não conseguiam entender o que era ser um professor, né? Claro, no bom sentido, ele sentiu ali o que é ser um professor, né? E é claro que a dificuldade dele é bem entendível, porque ele não está no lugar dele. Mas é muito bom também ter essa troca de carinho, né, em casa, com os pais, estar mostrando o que a criança está fazendo. Isso também é muito bom, né? Então, nós temos os dois lados, né? Vamos dar uma equilibrada. O lado positivo, que é estar junto com a família, e tem aquele lado da dificuldade, muitas vezes, de atender essa necessidade do aluno, porque o pai não é o professor. A gente entende isso, né? Claro, com certeza. Mas o professor acabou buscando um pouquinho mais os pais nesse período, você percebe? Houve necessidade maior da participação dos pais nesse aprendizado escolar? Com certeza, né? As atividades de casa, principalmente as crianças menores, né, elas precisam desse atendimento mais próximo, né, e elas iam apelar, claro, para os pais, né, então, esse período teve que ser dessa forma, né, não tinha uma outra forma.
E talvez, Uma então, experiência nova, né? talvez dentro de um olhar da pedagogia sistêmica, mesmo que fora do lugar, ou melhor, do espaço físico, ainda assim teve um ganho trazendo mais contato com os pais e Com a certeza. pedagogia. Com certeza, porque a pedagogia sistêmica, ela também preza muito por isso. Essa convivência, o viver a vida. Eu não vou olhar só para o conteúdo, e sim, em primeiro lugar, eu vou olhar para essa socialização, para a vida, como é que eu estou vivendo hoje? Né? Apresentar para essas crianças um mundo melhor, uma maneira de se viver com respeito, com carinho, educação. Como é que é viver isso? Com respeito à natureza, o que a gente pode aproveitar da natureza, dos animais. Então, é algo muito fantástico. É muito bom ter o conhecimento da pedagogia sistêmica. É maravilhoso. Você fez pós-graduação em São Paulo, na Escola Henning, né? Sim, eu fiz em São Paulo a graduação em pedagogia sistêmica, e agora eu estou fazendo mestrado, né? Então, na verdade, eu não comecei a minha tese ainda, acredito que só o ano que vem, em função da pandemia, porque vamos ver como é que vai ficar o ano que vem, né? Eu tenho que ir até o México para fazer, então, a defesa da tese, né? Mas é maravilhoso também. E isso é maravilhoso também estar estudando, né? Porque sempre a gente vai agregando, né? Então, eu digo, eu não tenho pressa de acabar, porque nós vamos sempre agregando mais conhecimento, né? Sempre em busca de mais conhecimento. É muito bom mesmo. E, Jurema, uma das coisas que as pessoas mais me perguntam, assim, o tipo de demanda dentro do olhar da sistêmica na pedagogia, né? Que mais aparece em consultório. TDAH, déficit de atenção e hiperatividade. O que nós poderíamos trazer sobre isso? Olha, digamos assim, né? Eu vou pela hiperatividade. Aquele aluno que está na sala de aula, que ele não consegue parar, ele sente aquela necessidade de estar caminhando ou de estar conversando a todo momento, né? Ele não está se sentindo bem, né? Então, o que a gente mais tem visto, claro que eu não vou dizer que é isso, porque cada sistema familiar vem com sua cultura, com seus valores, então são diferentes, né? Mas o que nós temos encontrado, assim, muitas vezes em casa, há certos conflitos, né? Entre pais, ou muitas vezes até no próprio sistema familiar, e o aluno sente isso, e ele quer resolver. Então, é agitação a todo momento. A Angélica Oliveira, ela nos dizia que ela comprou muitos livros, ela tem vários livros sobre hiperatividade, mas que ela aplicava e que não dava certo, né? Então, ela disse que a pedagogia sistêmica só vendo, porque em todo mundo que nós encontramos crianças com hiperatividade, várias crianças hiperativas, né? E, na verdade, a pedagogia sistêmica hoje, ela está dando conta, na maioria dos casos, da hiperatividade, né? Fazendo, então, esses movimentos sistêmicos, o aluno vai observando, vai sentindo no corpo dele essa mudança, né? Que ele tanto vai em busca, porque o movimento dele é ir em busca, é resolver esse conflito. A resposta é do aluno. A pergunta é, eu quero resolver esse conflito. Eu preciso. O conflito que ele tem em casa, né? O conflito que ele tem em casa, no seu sistema, para se acalmar, né? Ele tem uma necessidade de querer resolver isso no contexto familiar, pelos seus pais. Isso. E ele traz isso para a sala de aula, né, Jurema? Ele traz tranquilamente.
E a gente sabe que, na verdade, a criança ela não consegue se concentrar, né? Ela não tem como se sentir tranquila. Ela é uma criança que sofre muito, né? O déficit de atenção estaria aí. Eu não consigo me concentrar porque em casa as minhas demandas são maiores e o meu interesse por aquilo que está em casa é maior do que o que o professor está apresentando. Nós temos a hiperatividade, que é o movimento. Ela pode se apresentar de duas formas. Aquele aluno que não para, né? Que está toda hora caminhando, conversando, né? Não consegue se concentrar. E aquele aluno que fica bem parado. Ou ele se concentra e olha por um ponto. Um canto da parede, olha para a parede, ou fica na classe, ele bem paradão. Então, essas duas formas de comportamento que nós temos. Ou o aluno fica bem quieto, né? Ou ele fica agitado. Né? Nós temos as duas formas em que ele está observando o seu sistema. Sua alma está diretamente querendo resolver um conflito, né? É complicado quando as mães chegam e dizem, levei meu filho para o psiquiatra, o médico está dando Ritalina para ele, sabendo que essa criança só está compensando coisas ou tentando resolver conflitos do seu sistema familiar, né? Com certeza, ela está apontando, ela está dizendo, olha, algo tem que ser visto. Ela está fora de lugar. Ela está fora do lugar. Então, o professor que entra na sala de aula e se depara com crianças hiperativas, e que tem o conhecimento da pedagogia sistêmica, ele já sabe, né? Não, ele está solicitando que algo seja visto, precisa ser visto. Não? É a forma que ele tem de dizer que ele quer mostrar este conflito. Sabe que eu atendi uma criança um tempo atrás, atendi a criança. E aí ela veio com uma questão, né? Que ela tinha muito medo. Aí eu disse para ela, que idade você tem? Ela disse, eu vou dizer outra idade da criança, tá? Não vou dizer a idade que ela tinha, mas uma idade próxima. Eu tenho 11 anos. Eu disse para ela, ok, é normal você sentir medo. Você tem medo de quê? Eu tenho medo do escuro, eu tenho medo de dormir, eu tenho medo que entre um ladrão na minha casa, eu tenho medo que meus pais possam morrer. Eu disse para ela todos os medos que eu também tinha na sua idade. E o meu filho, eu disse para ela, também tinha medo. E ele vinha com o colchão dormir com a gente, porque ele tinha medo. E eu deixava, porque a demanda naquele momento daquele menino era essa. Como é que eu vou impedir que uma criança, por algum período de tempo, não possa sentir medo de algo novo que ela desconheça? Claro que pode ser que haja algo disfuncional no seu sistema familiar, se isso está realmente muito grande, né? Mas o rótulo de uma criança medrosa é muito difícil também, né? Porque aí, se nós começarmos a dar um rótulo para essas crianças, essa criança é hiperativa, essa criança tem déficit de atenção, essa criança é disléxica, né? Então, a criança leva isso como um rótulo para o resto da vida, lá no currículo da criança, lá vai falar que a criança é hiperativa, que foi uma criança hiperativa. Então, complicado isso, né? É pesado, na verdade. Trazer isso, né, para o resto da vida depois. Com certeza, o adulto, né, que peso isso quando ele... Não só adulto, toda a trajetória, toda a vida dele, né? Sim. Toda a vida dele. E a pedagogia sistêmica, ela vem e aponta isso, e dá uma resposta, né? Isso que é muito importante. É uma criança. Para a criança, para a vida dela. Sim, e é uma criança, antes de ser uma criança, que naquele momento está com algum déficit de atenção, ela é uma criança. Então, o lindo que é momentâneo, né? Exato. Então, o lindo da pedagogia sistêmica é a gente poder olhar para essa criança e ver por que ela está apresentando um déficit de atenção naquele momento. É bem isso, bem isso. Porque dizer que a criança
tem déficit de atenção, é como se ela fosse carregar isso a vida inteira. Não, é uma demanda naquele momento. Naquele Isso momento. mostra um conflito que ela está tentando resolver e não está conseguindo, né, Jurema? É isso aí. Então, a partir do momento que eu conheci a pedagogia sistêmica, eu achei assim, eu disse, nossa, isso é maravilhoso. Imagina quanto tempo nós estamos enfrentando certas situações na sala de aula, com alunos com certas dificuldades, e que com a pedagogia sistêmica, isso, muitas vezes, só a postura do professor já vai mudar. E o que é lindo nisso é que a escola é o primeiro vínculo social da criança, depois da sua família, né? Então é o segundo vínculo, além da sua família, né? É o segundo vínculo. Sim, Então sim. aí forma muito o caráter, as características dessa criança vai se moldando a partir dessas experiências que ela tem na troca com os alunos e os professores. E um professor com o conhecimento da pedagogia sistêmica, com certeza absoluta, vai ajudar na formação mais saudável dessa criança para a adolescência e para a idade adulta. Nossa, e desde o primeiro ano, né? Sim. Entrou na escola, Uhum. já pode estar trabalhando de diferentes formas. Dependendo da idade, o professor vai fazer o seu planejamento, né? Ele vai contemplando o conhecimento da pedagogia sistêmica no próprio planejamento. Não é um momento assim, eu vou trabalhar isso à parte. Não, eu vou fazer um planejamento, todo ele, que contemple esse conhecimento. E, claro, quando o professor, digamos assim, ele vai ter certas dificuldades que, com a postura dele e com o planejamento que ele vai contemplando, certas atividades, digamos, vou trabalhar a família. Então, como que eu vou trabalhar essa família? Né? Vou ver os seus avós, vou ver os seus bisavós, e aí, como que eles se comportavam? Fazendo certos movimentos, né? Fazendo certas frases de agradecimento a esse avô, a essa avó, ao pai, dependendo quais são as situações de cada aluno, né? Mas, muitas vezes, o professor não dá conta. Então, é claro que ele faz o seu encaminhamento para a direção, para alguém que é responsável, e vai se trabalhar à parte com aqueles alunos que o professor não dá conta na sala de aula. Quando, digamos, que é uma situação que exige um conhecimento mais profundo de um profissional. Sim, né? da área da psicologia, né? Na área da psicologia. E esse psicólogo que tem o conhecimento da pedagogia sistêmica, também, aí ele vai fazer com que isso se concretize mesmo, né? Hoje nós temos vários psicólogos que estão estudando a pedagogia sistêmica, né? E geralmente, se é uma escola, ela trabalha a pedagogia sistêmica, o psicólogo que está nessa escola também tem o conhecimento, né? Na formação do ano passado você conheceu, né? Eu tive uma aluna psicóloga que trabalha com escolas, né? E o interesse dela, da constelação familiar, foi justamente poder agregar conhecimento para trabalhar junto com a escola, né? Não, isso é psicologia. Então, maravilhoso. assim, acredito que o trabalho dela, que já era maravilhoso, está tendo um olhar muito mais amoroso e integral. Claro, nossa, Depois, isso é muito bom. E hoje, graças a Deus, nós temos vários psicólogos que estão se formando, né, até contigo, né, nas constelações familiares, porque as constelações familiares, né, o que é? É a base da pedagogia sistêmica, né? Sim. É a base da pedagogia sistêmica. Até mesmo hoje, livros só de pedagogia sistêmica nós temos pouquíssimos. Tem pouquinhos. Porque, na verdade, a gente vai estudar os livros das constelações familiares. As leis do amor nós vamos aplicar na sala de aula, né, de Bert Hellinger, né, as 3 leis do amor. Então, mas é aos poucos, né, Natalina, aos poucos eu acredito que vai surgindo, claro, vai surgindo mais
bibliografias, né? Mas como é novo no mercado, então nós não temos muitas bibliografias somente de pedagogias sistêmicas, mas é claro que vai surgir, né? É claro, tenho certeza que isso vai aos pouquinhos, as escolas vão vendo que dar bons resultados, então não tem o porquê não aplicar a pedagogia sistêmica nas escolas. É muito pouco tempo que a gente tem para conversar aqui. Acho que a gente vai ter que marcar mais um encontro para falar um pouco mais, porque tem também aquela questão do bullying nas escolas, né? Que também é algo que. Ou mesmo a violência dentro das escolas, aqueles alunos que já mais agressivos, né? Nós temos 5 minutinhos, dá para te trazer alguma coisa? Tá, então assim, ó. Como eu te falei, né, cada sistema tem a sua cultura, seus hábitos, seus valores, então também numa sala de aula o professor vai ter que ter muito jogo de cintura, porque são sistemas diferenciados, né? Mas assim, o bullying, o que tem aparecido também, né? Na verdade, o bullying muitas vezes ele aparece entre vítima e perpetrador, né? Se eu tenho em casa alguém ou digamos, o aluno convive com pessoas que estão num conflito e um é a vítima, né? Este aluno que está presenciando em casa como vítima, ele vai na escola, vai ser a vítima. Uhum. E o aluno que está ele está convivendo, digamos, com um conflito em que ele se identifica como perpetrador na escola, ele vai ser quem vai praticar o bullying. Né? Aí o que acontece? Se encontra a vítima e o perpetrador na escola. De 2 sistemas diferentes. Os 2 sistemas diferentes. O perpetrador, ele diz, eu quero que tu me olhe. Uhum. Eu quero que tu me veja. Precisa ser visto. Ele quer servir, eu quero que tu tem que pertencer a esse grupo. Uhum. Porque a vítima, muitas vezes, ela é uma excluída. Também. E daí a vítima também, da mesma forma, também precisa ser vista. Precisa ser vista. E cada um nos seus papéis estão cumprindo alguma coisa dentro dos seus, a serviço do seu sistema familiar. Eles estão a serviço do seu sistema. Sim, eles estão a serviço do seu sistema. Na maioria dos casos é isso que acontece. Como é triste isso, né, Jurema? Mas assim, Natalina, e isso de bullying não é só com as crianças, sim, né? Sim, claro, lógico. Acontece, né? Acontece. E até porque a gente é uma eterna criança, né? Nossa criança interior aqui convive conosco e vai permanecer até que a gente morra, né? Então, nós vamos viver na nossa criança fazendo compensações ou fidelidade das situações que ficaram por resolver nos nossos pais, avós, bisavós. E a gente, em algum momento, vai trazer isso, né? Mas e vai encontrar uma vítima, vai encontrar um perpetrador, né? Que também. Mas eu digo, como é bom ter esse conhecimento, né, Natalina? Sim. Nos tira do julgamento. De olhar diferente para isso, né? Uhum. Eu vou olhar diferente, porque isso acontece. Então, claro, eu vou ver o que eu vou fazer, né? Qual o encaminhamento que o professor vai fazer para isso? Tudo isso é combinado na escola. Se todos têm esse conhecimento, como fica fácil? Fica mais fácil para ser resolvido. É uma forma de ajudar a resolver. Né? É um conflito que eles estão demonstrando que existe, né, no seu sistema. Uhum. Né? Deu uma travadinha na tua imagem, mas a tua voz eu estou escutando aqui. Jurema, estamos com o nosso tempo mais que excedido, tá? Estou com a tua imagem congelada aqui, tá? Mas eu vou fazendo a finalização aqui. Eu convidei a Jurema, então, para vir... Alô? Oi?
Eu não sei se gravou, pior é isso. Bom, tá gravando ainda, vamos lá. Aí a TV depois faz esses cortes aí. Espero que tenha gravado tudo, porque voltou gravando, então acredito que esteja ok. Se não, eu te ligo, senão vou ter que combinar contigo um novo programa em outro momento. Não, tranquilo. Tá. Jurema, nós estamos com o nosso tempo mais que decidido. Eu sei que nós teríamos muito mais coisa para trazer, tá? Mas infelizmente a gente tem um limite de horário também. E isso está dentro de uma ordem, né? Que a gente também tem que com certeza estar aí nos adequando a esse formato. E esse fim de semana eu estou trazendo a Jurema para o nosso curso de formação lá no Espaço Integrar, com muito amor, né? Para poder a gente olhar para isso, e os meus alunos dessa edição, dessa segunda turma, vão ter esse privilégio de ter você conosco. Obrigada, estou muito feliz. Tá. Quer deixar teu contato? Muito feliz mesmo. Quer deixar teu contato, Jurema, se alguém, por acaso, tem interesse de se aprofundar um pouquinho mais, daqui a pouquinho a gente até pode trazer você somente para a pedagogia em algum outro momento. Quer deixar um contato, então? Tá, eu vou te deixar. Então, é 991-527902. Então tá, Jurema, muito obrigada pela tua participação, e eu acredito que ficou faltando bastante coisa para a gente falar. Então, sim, é muita coisa, né? E para 30 minutos é muita coisa. Então, já deixo o convite aberto para que tu volte, para que a gente possa continuar esse papo gostoso, tá bom? Com certeza. Então tá, um beijo grande, tá? E assim a gente encerra, então, o programa Constelações Familiares, hoje trazendo a Jurema, falando sobre pedagogia sistêmica. Um beijo a todos. Obrigada.